Boa noite, seja bem-vindo a mais um encontro nosso no 7 a 7. Refletindo ainda sobre o tema do jejum bíblico, hoje nós vamos considerar outros dois aspectos, a saber, os aspectos opostos ao jejum, os que o descaracterizam, desqualificam e o tornam improdutivos, assim como os aspectos opcionais ao jejum, como é que ele pode ser feito. Quais as alternativas ao jejum. Então vejamos inicialmente o que as Escrituras claramente proíbem quanto à prática do jejum, de tal maneira que ele não se torna aceitável diante de Deus. Então, o primeiro ponto é uma verdade que é uma tentação para quaisquer práticas religiosas, que é a prática cerimonial, ritualista, esvaziada da sinceridade, como algo mecânico e sem sentido. Olha o que o profeta Isaías diz em Isaías 58, verso 5. Seria este o jejum que escolhi, que o homem um dia aflija a sua alma, incline a sua cabeça como um junco e estenda debaixo de si pano de saco e cinza? Chamarias tu a isto jejum, um dia aceitável ao Senhor? Ele está simplesmente cumprindo o ritual, mas não com sinceridade, olhando toda a sua vida espiritual. Deus não torna isso aceitável diante de si. A impenitência, ou seja, praticar sem haver uma verdadeira e sincera contrição espiritual de coração. É uma prática do jejum que não vem acompanhado do devido abandono e arrependimento de pecados. Jeremias 14, versos de 10 a 12, nos diz assim: Assim diz o Senhor sobre este povo: gostam de andar errantes e não detêm os pés, por isso o Senhor não se agrada deles, mas se lembrará da maldade deles e lhes punirá o pecado. Disse ainda mais o Senhor: não rogues por este povo para o bem dele. Quando jejuarem, não ouvirei o seu clamor. E quando trouxerem holocaustos e ofertas de manjares, não me agradarei deles. Antes eu os consumirei pela espada, pela fome e pela peste. Ou seja, não é a simples prática que vai tornar um produto, que vai produzir algo espiritual. Não, é a sinceridade do coração em arrependimento que vem acompanhado. Por isso que, se não houver penitência, sincera contrição, não tem valor nenhum. Da mesma forma, nós podemos ver um jejum praticado de forma ritual, mas vindo acompanhada com brigas, com impiedades sociais na relação com os outros. A pessoa que é tensa, briga com os outros, não, eu vou jejuar para espiritualmente melhorar. Olha o que a Bíblia nos diz, assim como o egoísmo. Por que jejuamos nós, dizendo, e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu não levas em conta? Eis que no dia em que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses e exigis que se faça todo o vosso trabalho. É curioso porque alguém jejua como uma espécie de coação a Deus, achando que vai coagir Deus. Não, Deus vai ver o quanto eu estou me abstendo dos alimentos e aí ele vai me atender na casa. É uma causa profundamente egoísta. Deus diz, não. A motivação não é para ser egoísta, para ter o seu desejo atendido, o seu pedido. Deus não é tolo, ele sonda o coração do homem e sabe quando as motivações são egoístas. Verso 4. Eis que jejuais para contendas e rixas, e para ferirdes com punho iníquo. Jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a sua voz no alto. Então, a pessoa que jejuma até para se sentir espiritualmente superior. Sobre isso, o Senhor Jesus fala e diz, olha, isso torna inútil e desqualificado o jejum. Em Lucas 18, 12, o Senhor Jesus adverte sobre aquela prática inaceitável do jejum, quando nos diz o seguinte, falando do fariseu: jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Se a prática do jejum é um motivo de orgulho, com que a pessoa se sinta espiritualmente superior ao que não jejua, perdeu razão, o propósito e não tem benefício espiritual nenhum. E em ato contínuo, a gente vê o Senhor Jesus alertando para o jejum feito para promoção pessoal. Sim, para aqueles que querem ser vistos pelos os outros como religiosos, dedicados, aqueles que buscam muito a Deus, querer o louvor dos homens. O Senhor Jesus alertou contra isso, quando disse em Mateus 6,16 adiante: quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa, claro, que é o louvor e a admiração dos homens. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai, em secreto. E teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Portanto, o jejum não deve ser praticado sem uma busca de se viver
de fato, a vida cristã em todos os seus aspectos, com sinceridade. Ele não produz poder espiritual inato, ele é uma expressão de sincera busca ao Senhor. Sendo assim, nós temos que considerar, ou devemos considerar agora, as possibilidades. Né? Há várias maneiras de você fazer o jejum, não há uma única forma, não há um único padrão. As Escrituras ensinam aspectos opcionais da prática de jejum, o que deve levar aquele que quer praticar o jejum a buscar o que for mais apropriado, escolher o que é mais apropriado. Por exemplo, quanto a lugar, o jejum pode ser feito em lugar aberto. O Senhor Jesus foi ao deserto e no deserto jejuou e orou antes de começar o seu ministério. Não é? Em Esdras e os seus amigos fizeram isso às margens do rio, como nós lemos. Mas também pode ser feito em um lugar fechado. Não é? A palavra do Senhor nos diz em Zacarias 7:3, por exemplo, o seguinte: perguntaram aos sacerdotes que estavam na casa do Senhor dos Exércitos e aos profetas: continuaremos nós a chorar com jejum no 5º mês, como temos feito por tantos anos, na casa do Senhor, onde é proclamado, né? Em casa ou no templo. Então, alguém separar aquele período, ir para um ambiente religioso, né? e buscar a Deus, ou o seu próprio quarto, como o Senhor Jesus diz aqui, e Deus que te vê em secreto. O jejum pode vir acompanhado com sinais de aflição. E aqui tem um elemento cultural muito forte. Né? Quando nós vemos, por exemplo, em Esther, capítulo 4, versículo 3, nós lemos que em todas as províncias onde chegava a palavra do rei e a sua lei, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação, e muitos se deitavam em pano de saco e cinza. Os sinais de aflição e de humilhação são culturalmente trabalhados, mas eles não precisam vir necessariamente. Alguém que, tanto que o Senhor Jesus diz, limpa o rosto, lava para não parecer para ninguém que você está aflito, se o propósito é individual. Não é? Mas cada pessoa vai sentir a aflição de uma própria maneira, ou sem demonstração alguma, né? Como nós acabamos de citar, a orientação do nosso Senhor Jesus Cristo. Ela pode vir com uma abstinência alimentar variável, novamente Esther 4, agora versículo 16, nos diz: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite. E eu e as minhas servas também jejuaremos. Não comais nem bebais. Foi um jejum completo, total. Né? Entretanto, a palavra do Senhor nos dá um outro exemplo, isso é variável. O rei, quando ouve de Daniel a sua situação e fica aflito, nos diz o texto sagrado em Daniel, capítulo 10, versículos 2 e 3. Naqueles dias eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até passarem 3 semanas inteiras. Isso mostra que ele fez uma seleção de algumas coisas para se abster nessa prática de jejum. Mas as abstinências são variadas. Elas não são simplesmente de alimentos preferidos ou de uma grande quantidade de alimentos ou de bebidas. Elas são variadas. Em Daniel 6, versículo 18, nós lemos que o rei se dirigiu ao seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música e fugiu dele o sono. Assim como em Zacarias 8:19, nós lemos, assim diz o Senhor dos Exércitos: o jejum do 4º, do 5º, do 7º, do 10º mês são para a casa de Israel regozijo, alegria e festividades solenes. Amai, pois, a verdade e a paz. O que nos mostra que o jejum é você abrir mão de alguma coisa que ordinariamente faz parte da sua vida para uma busca mais intensa. Vai abrir mão de quê? Em que circunstância? O que for mais conveniente para você e mais apropriado. Pode ser como for. A forma do jejum, portanto, é muito livre, devendo, porém, se observar a coerência geral, pois a sua eficácia não está em um tipo de sacrifício para convencer Deus, mas na busca sincera do Senhor. Não é uma troca. O Senhor está vendo que eu estou me sacrificando, agora Ele vai me abençoar. Mas é uma busca sincera do Senhor e de sua graça. Que Deus nos ajude. Ó Deus bendito, ajuda-nos a te buscarmos de todo o coração. Em nome de Jesus. Amém. Até amanhã.